Olá, turma, tudo bem? Boa noite a todos. Vamos lá continuar com a nossa leitura, continuar com o nosso devocional aqui, né? E hoje a gente tem 3 capítulos bem importantes aqui desse contexto de Ezequiel, onde a gente tá, né? E eu creio que o Espírito Santo vai ministrar a nossa vida hoje, em nome de Jesus. Vamos orar? Entregar esse momento para o Senhor e pedir para que realmente a direção do Senhor seja dada, né, nessa leitura, para que a gente possa compreender. Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia, nós queremos te agradecer por esse mês que já está caminhando aí para a semana final. Nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós até aqui. Estamos quase, Senhor, no finalzinho de agosto. E nós somos tão gratos ao Senhor por esses 8 meses que o Senhor já nos deu desse ano de 2022. Jesus, eu quero te agradecer demais, Pai, por aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida durante esse ano de 2022, através dessa leitura, o quanto o Teu Espírito tem ministrado a minha vida, e eu sei que na vida dos meus irmãos não tem sido diferente, Pai. Muito obrigada, Jesus, por aquilo que o Senhor tem feito. Tem sido tão bom passar esse tempo com o Senhor, estudando, meditando, Senhor, entendendo os princípios da palavra. E eu te louvo, Senhor, porque o Senhor tem sido bom para nós. Obrigada, Jesus. Que o Teu Espírito Santo possa, nesse momento, ficar aqui do nosso lado, nos ajudando, nos ensinando. Ministra, Senhor, no nosso espírito essa palavra, que nós possamos guardá-la no nosso coração de maneira poderosa, a nos edificarmos, Senhor, nela, para que no momento oportuno o Espírito Santo possa nos lembrar. Obrigada, Jesus. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, gente. Ezequiel 38 hoje. Ezequiel capítulo 38. Nós vamos ler 38, 39 e 40. São 3 capítulos bem importantes desse contexto de Ezequiel. E a gente vai ver. Ontem a gente falou, né, sobre o capítulo 37, finalizando a leitura ontem. E eu disse para vocês o quanto eu acredito que esse capítulo 37 fala do tempo da ressurreição, o tempo de que Deus vai levantar esse grande exército de vivos e mortos, vamos dizer assim, né? Os vivos que serão transformados e os mortos que serão ressurretos e transformados, glorificados, né? Eu creio que o Senhor vai levantar esse grande exército e ele diz que primeiramente ele vai levantar Israel, esses ossos que estão sequíssimos, né, que não havia vida espiritual neles por conta do pecado. Então eu creio que Deus vai fazer grandes coisas assim através desses capítulos que a gente está aqui falando hoje. Ezequiel 38 vai falar sobre a profecia contra Gog. Gog é como se fosse um governante de um reino chamado Magog. E esse mesmo texto, esse mesmo lugar, né, é descrito também em Apocalipse. A gente vai ver lá, né, a guerra contra Gog e Magog, né, na verdade tem a ver com Magog é o lugar e Gog é o governante daquele lugar. E por isso que eu falei que eu acredito que essas profecias de Ezequiel aqui nesse momento falam do tempo do fim, porque isso nos remete justamente ao Apocalipse. Mas vamos ler aqui, Ezequiel 38, é o capítulo todo, a gente vai ler aqui, vamos ver o que o Senhor está falando para nós. Veio a mim esta palavra do Senhor: Filho do homem, vira o rosto contra Gog, da terra de Magog, o príncipe maior de Meseque e de Tubal. Profetize contra ele e diga: assim diz o soberano Senhor: estou contra você, ó Gog, príncipe maior de Meseque e de Tubal. Farei você girar, porei anzóis em seu queixo, e o farei sair com todo o seu exército, seus cavalos, seus cavaleiros totalmente armados, e uma grande multidão com escudos grandes e pequenos, todos eles brandindo suas espadas. A Pérsia, a Etiópia e a Líbia estarão com eles, todos com escudos e capacetes. Gomer com todas as suas tropas e Bet-Togarma do extremo norte com todas as suas tropas, muitas nações com você. Aprontem-se, estejam preparados, você e todas as multidões reunidas ao seu redor, e assuma o comando delas. Depois de muitos dias, você será chamado às armas. Daqui a alguns anos você invadirá uma terra que se recuperou da guerra, cujo povo foi reunido dentre muitas nações nos montes de Israel, os quais por muito tempo estiveram arrasados.
trazido das nações, agora vive em segurança. Você, todas as suas tropas e as muitas nações subirão, avançando como uma tempestade. Você será como uma nuvem cobrindo a terra. Assim diz o soberano Senhor. Naquele dia virão pensamentos à sua cabeça e você maquinará um plano maligno. Você dirá: invadirei uma terra de povoados, atacarei um povo pacífico e que de nada suspeita, onde todos moram em cidades sem muros, sem portas e sem trancas. Despojarei, saquearei e voltarei a minha mão contra as ruínas, reerguidas e contra o povo reunido dentre as nações, rico em gado e em bens, que vive na parte central do território. Sabá e Dedã e os mercadores de Tarsis e todos os seus povoados dirão a você: você veio para tomar despojos? Você reuniu essa multidão para saquear, levar embora prata e ouro, tomar o gado e os bens e apoderar-se de muitos despojos? Por isso, filho do homem, profetize e diga a Gog: assim diz o soberano Senhor, naquele dia, quando Israel, o meu povo, estiver vivendo em segurança, será que você não vai reparar nisso? Você virá do seu lugar, do extremo norte, você acompanhado de muitas nações, todas elas montadas em cavalos, uma grande multidão, um exército numeroso. Você avançará contra Israel, meu povo, como uma nuvem que cobre a terra. Nos dias vindouros, ó Gog, trarei você contra a minha terra, para que as nações me conheçam quando eu me mostrar santo por meio de você diante dos olhos delas. Assim diz o soberano Senhor: acaso você não é aquele de quem falei em dias passados por meio dos meus servos, os profetas de Israel? Naquela época, eles profetizaram durante anos que eu traria você contra Israel. É isto que acontecerá naquele dia, quando Gog atacar Israel, será despertado o meu furor. Palavra do soberano Senhor. Em meu zelo e em meu grande furor, declaro que naquela época haverá um grande terremoto em Israel. Os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, toda criatura que rasteja pelo chão e todas as pessoas da face da terra tremerão diante da minha presença. Os montes serão postos abaixo, os penhascos se desmoronarão e todos os muros cairão. Convocarei a espada contra Gog em todos os meus montes. Palavra do soberano Senhor. A espada de cada um será contra o seu irmão. Executarei juízo sobre ele com peste e derramamento de sangue. Desabarei torrentes de chuva, saraiva e enxofre ardente sobre ele e sobre as suas tropas e sobre as muitas nações que estarão com ele. E assim mostrarei a minha grandeza e a minha santidade e me farei conhecido de muitas nações. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Percebem? Ezequiel 38 vai falar sobre esse chamado Gog, né, da terra de Magog. Fala de um território que aquele que comanda é o chamado Gog aqui. Eu acredito que tem a ver mais uma vez com o anticristo, com aquele que vem do norte para arrasar com Israel, para lutar contra essa nação escolhida, porque eles vão estar reunidos todos em Israel, porque o Senhor já vai estar trazendo todos de volta, e eles se levantarão então para guerrear contra a terra santa, contra o povo santo, e aí o Senhor vai se levantar nessa grande batalha contra eles. É o Senhor quem vai lutar, ele está falando, é ele quem vai derramar a sua ira, né? A espada cairá, será contra o seu irmão, executarei juízo sobre ele com peste e derramamento de sangue. Desabarei torrentes de chuva, saraiva e enxofre ardente sobre ele e sobre as suas tropas. Então Deus está falando sobre um derramar de taças, né? Como a gente vai ver lá em Apocalipse também. Então eu estou vendo um cenário do tempo do fim, da destruição dos inimigos de Deus, né? Do anticristo sendo vencido nessa guerra final ali no Armagedon contra muitas nações que estarão reunidas, né? Em combate contra todo Israel. Que a gente possa meditar sempre na palavra, buscando esse entendimento da parte do Senhor, para que a gente possa compreender as Escrituras. Ezequiel 39, vamos ver. Filho do homem, profetize contra Gog e diga: assim diz o soberano Senhor, eu estou contra você, ó Gog, príncipe maior de Meseque e de Tubal. Farei você girar e o arrastarei. Eu o trarei do extremo norte e o enviarei contra os montes de Israel.
Então derrubarei o arco da sua mão esquerda e farei suas flechas caírem da sua mão direita. Nos montes de Israel você cairá, você e todas as suas tropas e as nações que estiverem com você. Eu darei você como comida a todo tipo de ave que come carniça e aos animais do campo. Você cairá em campo aberto, pois eu falei, palavra do soberano Senhor. Mandarei fogo sobre Magog e sobre aqueles que vivem em segurança nas regiões costeiras, e eles saberão que eu sou o Senhor. Farei conhecido o meu santo nome no meio de Israel, meu povo. Não mais deixarei que o meu nome seja profanado, e as nações saberão que eu, o Senhor, sou o Santo de Israel. E aí vem, é certo que acontecerá. Palavra do soberano Senhor. Este é o dia de que eu falei. Então aqueles que morarem nas cidades de Israel sairão e usarão armas como combustível e as queimarão, os escudos pequenos e grandes, os arcos e flechas, os bastões de guerra, as lanças. Durante 7 anos eles a utilizarão como combustível. Não precisarão ajuntar lenha nos campos, nem cortá-la nas florestas, porque eles usarão as armas como combustível. E eles despojarão aqueles que os despojaram e saquearão aqueles que os saquearam. Palavra do soberano Senhor. Naquele dia darei a Gog um túmulo em Israel, no vale dos que viajam para o oriente, na direção do mar. Ele bloqueará o caminho dos viajantes, porque Gog e todos os seus batalhões serão sepultados ali. Por isso será chamado Vale de Amon-Gog. Durante 7 meses a nação de Israel os estará sepultando, a fim de purificar a terra. Todo o povo da terra os sepultará, e o dia em que eu for glorificado será para eles um dia memorável. Palavra do soberano Senhor. Depois dos 7 meses serão contratados homens para percorrerem a terra e sepultarem os que ainda restarem, e assim a terra será purificada. Quando estiverem percorrendo a terra e um deles vir um osso humano, fincará um marco ao lado do osso até que os coveiros o sepultem no vale de Ramon-Gog. Também haverá ali uma cidade a qual se dará o nome de Amoná, e assim eles purificarão a terra. Filho do homem, assim diz o soberano Senhor, chame todo tipo de ave e todos os animais do campo. Venham de todos os lugares ao redor e reúnam-se para o sacrifício que estou preparando para vocês. O grande sacrifício nos montes de Israel. Ali vocês comerão carne e beberão sangue. Comerão a carne dos poderosos e beberão o sangue dos príncipes da terra, como se eles fossem carneiros, cordeiros, bodes e novilhos. Todos eles animais gordos de Bazã. No sacrifício que lhes estou preparando, vocês comerão gordura até empanturrar-se e beberão sangue até embriagar-se. À minha mesa vocês comerão sua porção de cavalos e cavaleiros, de homens poderosos e soldados de todo tipo. Palavra do soberano Senhor. Exibirei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o castigo que eu trouxer e a minha mão que eu colocar sobre eles. Daquele dia em diante, a nação de Israel saberá que eu sou o Senhor, o seu Deus. E as nações saberão que os israelitas foram para o exílio por sua iniquidade, porque me foram infiéis. Por isso, escondi deles o meu rosto e os entreguei nas mãos dos seus inimigos, e eles caíram à espada. Trarei com eles de acordo com a sua impureza. Tratei com eles de acordo com a sua impureza e com as suas transgressões, e escondi deles o meu rosto. Por isso, assim diz o soberano Senhor: agora trarei Jacó de volta do cativeiro e terei compaixão de toda a nação de Israel. E serei zeloso pelo meu santo nome. Eles se esquecerão da vergonha por que passaram e de toda a infidelidade que mostraram para comigo, enquanto viviam em segurança em sua terra, sem que ninguém lhes causasse medo. Quando eu os tiver trazido de volta das nações e os tiver ajuntado dentre as terras de seus inimigos, eu me revelarei santo por meio deles à vista de muitas nações. Então eles saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, pois embora os tenha enviado para o exílio entre as nações, eu os reunirei em sua própria terra, sem deixar um único deles para trás. Não mais esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a nação de Israel. Palavra do soberano, o Senhor. Palavra maravilhosa, gente.
Ezequiel 39 vai falar sobre essa guerra, né, que vai acontecer então, essa destruição dos inimigos de Deus aqui, Gog, da terra de Magog, esse príncipe, né, principal ali de Meseque e de Tubal. Se vocês olharem, vai falar lá da descendência também de Noé, né, dos filhos de Cã, também tem Meseque e Tubal, inclusive antes, né, na verdade, de Noé, perdão, fala de um povo que era contrário a Deus mesmo, né, dos filhos de Adão, teve Caim, né, Meseque e Tubal vem de Caim, na verdade, perdão, minha confusão aqui com Cã, mas deem uma olhada lá na genealogia e vocês vão perceber lá o nome Meseque e Tubal, fala dos filhos de Caim, da descendência de Caim, e que continuam perseverando mesmo depois do dilúvio. A gente tem através de Cã essa geração que vai contra o Senhor, e aí o Senhor chama esses homens da terra de Magog como se fossem príncipes de Meseque e de Tubal, né? Então fala dessa linhagem de Caim que foi contra o Senhor, contra os filhos de Deus, né? Contra a herança de Abraão. Nesse momento, a gente tem a destruição completa de Tiro por Nabucodonosor. Então, mais uma região é tomada, né, pelo rei Nabucodonosor. O Império Babilônico vai só crescendo em território, né? Eles vão tomando cada vez mais territórios ao redor. Isso já estamos no ano 573. Então, Israel é destruído no ano 586 e aqui já se passaram mais de 10 anos, quase 13 anos aqui, né? 586, 576, 10, 13 anos já se passaram e a Babilônia continua arrasando territórios e conquistando territórios para o rei Nabucodonosor. Agora tem a magnífica visão do novo templo e da terra. Gente, percebem a sequência que nós estamos vendo aqui no livro de Ezequiel? Ezequiel fala desse grande exército se levantando, depois fala dessa guerra contra Gog, de Magog, que é nada mais, nada menos do que a guerra do Armagedon, no meu entendimento. E agora a gente vai ver como se fosse a reconstrução do novo templo, né? Deus vai começar a dar uma visão para Ezequiel a respeito do novo templo e da terra restaurada. Vamos ver aqui, e aí a gente percebe quase que o finalzinho de Apocalipse 21 e 22 também. Eu vi novos céus e nova terra, e a nova Jerusalém que desce do céu. A gente vê essa questão muito próxima das profecias que João vai falar lá em Apocalipse também. Ezequiel está tendo essa visão, está tendo essa revelação mais de, 2000 anos antes, né? Não sei com exatidão aqui o tempo entre uma profecia e outra para falar, mas a gente tem um tempo bem considerável entre um profeta e outro. Entre Ezequiel e João, ali na ilha de Patmos, nós temos uma diferença gigantesca. A visão do homem como a vara de medir. Ezequiel 40, a partir do versículo 1 é o primeiro trecho. A gente vai o primeiro trecho até o versículo 43. Vamos lá. É uma leitura bem extensa, tá? Então vamos lendo e se eu perceber alguma coisa a gente vai parando e vai falando, tá bom? Mas é uma leitura bem extensa, presta atenção aí no texto bíblico, vai lendo junto comigo e vai acompanhando, né? E a gente vai conseguir compreender. Se precisar, depois vocês voltam, releem novamente para ir percebendo os detalhes. Ezequiel 40, versículo 1. No início do 25º ano do exílio, então eles já estão com 25 anos que eles estão no exílio da Babilônia. No início do ano, no 10º dia do mês, no 14º ano depois da queda da cidade, naquele exato dia a mão do Senhor esteve sobre mim, e ele me levou para lá, em visões de Deus. Ele me levou a Israel e me pôs num monte muito alto, sobre o qual, do lado sul, havia alguns prédios que tinham a aparência de uma cidade. Ele me levou para lá e eu vi um homem que parecia de bronze. Ele estava em pé junto à entrada, tendo em sua mão uma corda de linho e uma vara de medir. E ele me disse: Filho do homem, fixe bem os olhos e procure ouvir bem, e preste atenção a tudo o que vou lhe mostrar, pois para isso você foi trazido aqui.
conte à nação de Israel tudo o que você vai ver. Viu um muro que cercava completamente a área do templo. O comprimento da vara de medir na mão do homem era de 6 medidas longas, como uma com meio metro. Ele mediu o muro, que tinha 3 metros de espessura e 3 de altura. Depois ele foi até a porta que dá para o oriente, subiu os seus degraus e mediu a soleira da porta, que tinha 3 metros de extensão. As salas das guardas tinham 3 metros de comprimento e 3 metros de largura, e as paredes entre elas tinham 2,5 metros de espessura. A soleira da porta junto ao pórtico, de fronte do templo, tinha 3 metros de extensão. Depois ele mediu o pórtico, que tinha 40 metros de extensão, e seus batentes tinham 1 metro de espessura. O pórtico estava voltado para o templo. Da porta oriental para dentro havia 3 salas de cada lado. As 3 tinham as mesmas medidas, e as faces das paredes salientes de cada lado tinham as mesmas medidas. A seguir, ele mediu a largura da porta, a entrada era de 5 metros e seu comprimento era de 6,5 metros. De frente de cada sala havia um muro de meio metro de altura e os nichos eram quadrados, com 3 metros em cada lado. Depois ele mediu a entrada da parte do alto da parede do fundo de uma sala até o alto da sala oposta. A distância era de 12,5 metros, da abertura de um parapeito até a abertura do parapeito oposto, e mediu ao longo das faces das paredes salientes por toda a parte interna da entrada. Era 30 metros. A medida era até o pórtico que dá para o pátio. A distância, desde a entrada da porta até a extremidade do seu pórtico, era de 25 metros. As salas e as paredes salientes dentro da entrada eram guarnecidos de estreitas aberturas com um parapeito ao redor. Com o pórtico, as aberturas que os circuncidavam davam para a parte interna. As faces das paredes salientes eram decoradas com tamareiras. Depois ele me levou ao pátio externo. Ali eu vi alguns quartos e um piso que havia sido construído ao redor de todo o pátio. Nele havia 30 quartos ao longo de todo o piso. Este era adjacente às laterais das entradas e sua largura era igual ao comprimento. Esse era o piso inferior. A seguir, ele mediu a distância da parte interna da entrada inferior até a parte externa do pátio interno, o que deu 50 metros, tanto no lado leste como no lado norte. Mediu depois o comprimento e a largura da porta que dá para o norte e para o pátio externo. Seus comprimentos, 3 de cada lado. Seus compartimentos, 3 de cada lado. Suas paredes salientes e seu pórtico tinham as mesmas medidas dos compartimentos da primeira entrada. Tinham 25 metros de comprimento e 12,5 metros de largura. Suas aberturas, seu pórtico e sua decoração com tamareiras tinham as mesmas medidas dos da porta que dava para o oriente. 7 degraus subiam até ela e o seu pórtico ficava no lado oposto a eles. Havia uma porta que abria o pátio interno e que dava para a porta norte, como também uma que dava para a porta leste. Ele mediu de uma porta a que lhe ficava oposta, eram 50 metros. Depois ele me levou para o lado sul e eu vi uma porta que dava para o sul. Ele mediu seus batentes e seu pórtico e eles tinham as mesmas medidas das outras portas. A entrada e o pórtico tinham aberturas estreitas ao seu redor, como as aberturas das outras. Tinham 25 metros de comprimento e 12,5 metros de largura. 7 degraus subiam até ela e o seu pórtico ficava no lado oposto a eles. Havia uma decoração de tamareiras nas faces das paredes, salientes em cada lado. O pátio interno também tinha uma porta que dava para o sul, e ele mediu desde essa porta até a porta externa no lado sul, eram 50 metros. A seguir, ele me levou ao pátio interno pela porta sul e mediu a porta sul. Suas medidas eram iguais às outras. Suas salas, suas paredes salientes
e seu pórtico tinham as mesmas medidas dos outros. A entrada e seu pórtico tinham aberturas ao seu redor. Tinham 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Os pórticos das entradas ao redor do pátio interno tinham 12 metros e meio de largura e 12 metros e meio de extensão. Seu pórtico dava para o pátio externo. Tamareiras decoravam seus batentes e 8 degraus subiam até a porta. Depois ele me levou ao pátio interno no lado leste e mediu a entrada. Suas medidas eram iguais às outras. Suas salas, suas paredes salientes e seu pórtico tinham as mesmas medidas dos outros. A entrada e seu pórtico tinham aberturas ao seu redor. Tinham 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Seu pórtico dava para o pátio externo. Tamareiras decoravam os batentes em cada lado e 8 degraus subiam até ela. Depois ele me levou à porta norte e mediu. Suas medidas eram iguais às outras, como também as medidas de suas salas, suas paredes salientes e seu pórtico, e tinha abertura ao seu redor. Tinha 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Seu pórtico dava para o pátio externo. Tamareiras decoravam os batentes em ambos os lados e 8 degraus subiam até ela. Um quarto com sua entrada ficava junto do pórtico de cada uma das entradas internas, onde os holocaustos eram lavados. No pórtico da entrada havia 2 mesas de cada lado, em que os holocaustos, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa eram abatidos. Junto à parede externa do pórtico da entrada, perto dos degraus da porta norte, ficavam 2 mesas, e do outro lado dos degraus haviam 2 mesas. Havia, pois, 4 mesas no lado da entrada e 4 no outro, onde os sacrifícios eram abatidos. Eram 8 mesas ao todo. Também havia 4 mesas de pedra lavrada para os holocaustos, cada uma com 75 centímetros de comprimento e de largura e 50 centímetros de altura. Nelas colocavam-se os utensílios para o abate dos holocaustos e dos outros sacrifícios, e ganchos de 2 pontas, cada um com 4 dedos de comprimento, estavam presos à parede em toda a sua extensão. As mesas destinavam-se à carne das ofertas. Percebem que esse texto ele fala justamente de um templo que esse homem, todo de bronze, né, filho do homem, fixe os olhos. Ele fala de um homem, né, ele me levou para lá no versículo 5. E eu vi um homem que parecia de bronze. Então era algo muito reluzente, na verdade, né? O bronze polido, ele fica extremamente reluzente. E esse homem, ele tinha uma vara de medir, né? Ele tinha algo nas mãos que fazia a medição. E aí Deus pede para Ezequiel prestar muita atenção em cada um dos detalhes e escrever e contar ao povo de Israel isso. Por quê? Porque esse templo vai ser construído. Esse templo vai ser levantado, ou melhor, esse templo vai descer sobre o Monte Sião. Esse templo vai ser estabelecido em Israel. Esse templo vai haver um lugar onde Deus vai ser extremamente adorado no tempo do fim. Então, Ezequiel está mostrando um templo maravilhoso em que todas as medidas, tudo que vai existir nesse templo está sendo mostrado para ele aqui através dessa visão que o Senhor leva a ele. Ele está na Babilônia nesse momento, mas em espírito Ezequiel vai para um monte bem alto em Israel. E o Senhor então começa a mostrar esse templo que está sendo construído ou que já foi construído. E esse homem está medindo, está mostrando todas as medidas, do lado norte, do lado sul, do lado oeste e do lado leste. Então ele tem os 4 lados, né? Ele vê os 4 lados desse templo. Eu acredito que esse templo está em cima do Monte Sião. É justamente onde vai ser construído o 3º templo, segundo as profecias, segundo os grandes rabinos, né? Nós acreditamos que no reino milenar de Jesus haverá um templo onde o Senhor vai ser adorado, onde as nações vão ir e se reunir para adorar ao Senhor, para buscar o conhecimento, para buscar sabedoria, para entender a lei do Senhor.
e contemplar, né, o Senhor ali reinando a partir do Monte Sião. Continuando aí, ainda tem alguns versículos do 44 até o 49. Acho que é isso. Vamos lá. É o finalzinho do capítulo 40. Dentro do pátio interno havia 2 quartos antes da porta interna. Um ficava ao lado da porta norte, que dava para o sul, e o outro ao lado da porta sul, que dava para o norte. E ele me disse: o quarto que dá para o sul é para os sacerdotes encarregados do templo, e o quarto que dá para o norte é para os sacerdotes encarregados do altar. São eles os filhos de Zadok, os únicos levitas que podem aproximar-se do Senhor para ministrarem diante dele. Depois ele mediu o pátio, era quadrado, medindo 50 metros de comprimento e 50 de largura, e o altar ficava em frente do templo. A seguir, levou-me ao pórtico do templo e mediu os seus batentes. Eles tinham 2,5 metros de largura em ambos os lados. A largura da entrada era de 7 metros, e suas paredes salientes tinham 1,5 metro de largura em cada lado. O pórtico tinha 10 metros de largura e 6 metros de frente aos fundos. Havia um lance de escadas que dava acesso a ele e 3 colunas em cada lado dos batentes. Então, o capítulo 40 vai falar sobre essa construção. Agora ele fala de quartos, né, que vão ser específicos de um lado e do outro desse templo, que vão ficar para os sacerdotes e para os que são responsáveis pelo altar, né? Então ele fala que uns serão os encarregados do templo e outros vão ser os encarregados do altar. Então seriam provavelmente levitas e sacerdotes. E ele fala que aqueles que vão cuidar disso são a família de Zadok. É a única família da linhagem de Arão que permaneceu fiel ao Senhor nesse tempo do exílio, nesse tempo em que Jerusalém foi destruída. Nós vamos ver bastante falar sobre essa família, a família de Zadok. Eles foram que permaneceram fiéis ao Senhor, tá bom? Então amanhã a gente vai entrar no capítulo 41 de Ezequiel. Eu queria que você depois lesse aí também, se quisesse, novamente esses capítulos que a gente leu hoje. O capítulo 40 é um pouquinho extenso, né? Mas fala de medidas que a gente geralmente quer correr dessas leituras, mas eu digo para vocês que é tão importante a gente ler essas passagens, porque no momento em que isso for se revelando para nós com outras passagens, essas medidas elas não estão aí por acaso. Eu sei que o Senhor tem propósito em cada uma dessas medidas ao mostrar isso para Ezequiel, e por isso que eu leio ano após ano e eu medito mesmo nessas passagens, porque eu sei que o Senhor está ensinando algo para nós aqui, e eu tenho certeza que essas leituras não são em vão desses textos. Então amanhã a gente vai o capítulo 41, 42 e 43. Acho que a gente vai fazer esses. Eu vou ver quantos versículos vão dar, mas provavelmente a gente vai ficar aí com esses 3 capítulos. Vamos ver se dá um pouquinho mais ou se é isso mesmo, tá bom? Todos esses capítulos do finalzinho do livro de Ezequiel estão falando sobre esse templo que vai ser reconstruído, né? Deus está falando desse momento, né? Desse lugar que ele vai refazer para adoração do seu nome. Então a gente vai ver durante todos esses próximos dias aí o finalzinho do livro de Ezequiel, que vai até o 48 ou 49, né? Se não me engano, 48. A gente vai ver aí esses dias ainda Ezequiel 40 até o 48, se não me engano, tá bom? Então Deus abençoe e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para a glória do Senhor.